Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar muito sobre esse sorteio da Liga dos Campeões da Europa, colocando os gigantes frente a frente, colocando surpresas frente a frente. A gente vai tratar sobre isso nesse vídeo para falar sobre os favoritos, para traçar também quem avança, de acordo com a projeção e especialmente o que esperar desses confrontos. Só acontece em fevereiro, é bem verdade, mas a gente tem que falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, vamos lá, Primeiro confronto que a gente gostaria de trazer aqui para vocês, Leipzig e Manchester City, Baita jogo, muito interessante, de uma equipe alemã com uma equipe inglesa, Primeiro destaque, o Leipzig, a gente vai traçar aqui para vocês os destaques das equipes e também a posição das respectivas equipes nos grupos em que elas estiveram antes dessa fase que foi sorteada, das oitavas de final da Liga dos Campeões. Vamos lá, começando com o Leipzig. Destaques individuais, Nkunku joga pra caramba, Kevin Campbell, o português André Silva e o alemão Timo Werner. Já o Manchester City, como destaques a gente nem precisa falar, Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, um timaço comandado por um gigante que é o Pep Guardiola, O Leipzig, por sinal, no grupo em que esteve na Liga dos Campeões, que foi do Real Madrid, também o do Celtic e do Shakhtar Donetsk, o Leipzig venceu o Real Madrid por 3-2. É bem verdade que o Real estava desfalcado nesse jogo, mas mesmo assim o Real Madrid não deixa de ser um gigante. E também foi derrotado pelo Real Madrid por 2-0, o Leipzig, Mas é importante ressaltar que é um time bem organizado. É bem verdade que nesse momento não está tão bem assim no campeonato alemão, é o sexto colocado apenas, mas é um time que sim tem suas valências. Mas o Manchester City é o favorito nesse confronto e para mim vai avançar. Tem mais time, tem mais elenco, tem mais qualidade, O Manchester City que ficou em primeiro, num grupo que tinha Borussia Dortmund, Sevilha e também Copenhagen, Detalhe, para esse jogo, o Leipzig, ele vai fazer o primeiro jogo na Alemanha e o segundo jogo na casa do Manchester City, no Etihad Stadium, até porque o primeiro colocado tem, digamos, essa vantagem, de decidir em casa. Segundo jogo, passando agora para Clube Brugge e Benfica, Duas surpresas, por que não dizer? O Benfica, do Roger Schmidt, que é um time assim que me encanta pra caramba, tem como destaques individuais o argentino Enzo, o brasileiro David Neres, o português Rafa e também o português João Mário, Esse time que é uma das surpresas da temporada europeia, junto com o Napoli, junto com o próprio Clube Brugge, e simplesmente o Benfica deixou o Paris Saint-Germain para segundo colocado depois de uma goleada implacável contra o Maccabi Haifa por 6-1, Lembrando que o Benfica está em primeiro no campeonato português, uma boa vantagem em relação ao Porto, de 12 jogos, 36 pontos disputados, o Benfica conquistou 34, então um desempenho simplesmente avassalador. O Benfica que deixou para trás Juventus e Maccabi Haifa e também deixou para trás, por que não dizer, o PSG, porque levou Neymar, Messi, Mbappé e companhia para a segunda colocação. Clube Brugge que também é uma das surpresas de uma liga bem periférica, que é a liga belga, em que no caso a equipe é somente a quarta colocada no campeonato local. Então, na Liga dos Campeões surpreender, no campeonato local não está tão bem assim. Alguns dos destaques individuais dessa equipe: o Vanaken, o goleiro ex-Liverpool Mignolet, o Soa e o espanhol Jutgla, Lembrando que o Clube Brugge teve uma arrancada espetacular nesse início de Champions, na fase de grupos. Num grupo em que passou por Porto, passou também por Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, os 3 primeiros jogos a equipe belga venceu. Depois empatou com o Atlético de Madrid dentro do Wanda Metropolitano. Então, com certeza, o Clube Brugge não deve ser menosprezado, mas para mim o Benfica é favorito e avança nesse jogo, E agora, que jogaço, hein, galera? Terceiro confronto que a gente vai tratar aqui, Liverpool e Real Madrid. Simplesmente a reedição da última final de Liga dos Campeões, em que o Real Madrid venceu por 1-0 com o gol do Vini Júnior, Real Madrid dispensa comentários. Benzema, Vini Júnior, Modric, Toni Kroos, Courtois, um timaço. Assim como o Liverpool, que tem Salah, que tem o goleiro Alisson, que tem o Van Dijk, que tem o Alexander-Arnold, o Robertson. É bem fato que o Liverpool não está sendo aquele time de outras temporadas, como a gente está acostumado. Mas é um time sim muito qualificado, que tem jogadores que podem decidir, Detalhe, o Liverpool passou em segundo num grupo que tinha Napoli, Ajax e Rangers. Já o Real Madrid passou em primeiro no grupo que tinha Leipzig, Celtic e Shakhtar Donetsk. Para mim, os merengues são favoritos e avançam nesse confronto, Detalhe,
Real Madrid e Liverpool já se enfrentaram nos últimos anos e o destaque sempre ficou por conta da equipe espanhola, que conseguiu, né, se sair melhor sobre os ingleses, como foi naquela final com direito a golaço de bicicleta no Bale, como foi nessa última final agora com o gol do Vinícius Júnior. Então o Real Madrid nesses últimos recortes tem levado vantagem sobre o Liverpool, então por que não dizer, tem o sentimento de revanche, né? Quarto confronto, e também muito interessante, Milan e Tottenham, tá? Duas equipes ali parecidas, né, no aspecto do nível técnico e tal, um confronto também muito equilibrado. O Milan, que passou num grupo que tinha Red Bull Salzburg, que tinha Chelsea e Dinamo Zagreb. O Tottenham, que passou num grupo que tinha Olympique de Marseille, Sporting e Frankfurt. Esse grupo que o Tottenham passou, por sinal, aquele grupo maluco, grupo D da Liga dos Campeões, em que na última rodada todo mundo tinha chance de se classificar. O Sporting e o Olympique de Marseille estavam vencendo, tomaram virada e quem acabou passando foi o Frankfurt e o próprio Tottenham em primeiro lugar. Para mim o Tottenham é favorito, que conta como um dos destaques Harry Kane, Heung-min-Son, brasileiro Richarlison, goleiro francês Lloris, tá? E sim, é um time qualificado, comandado pelo Antônio Conte. Já o Milan, que tem também seus destaques. Português Rafael Leão, que joga um absurdo de impressionante. Giroud, jogador experiente, tá? Que já jogou na Premier League, é da seleção francesa. Além dele, o também francês lateral esquerdo Theo Hernandes e também o Brahim Dias. Esse é um dos confrontos mais equilibrados também desse sorteio da Liga dos Campeões, mas para mim o Tottenham é favorito e avança nesse duelo. Continuando agora com o quinto confronto, Frankfurt e Napoli, né? Uma equipe alemã e outra equipe italiana. O Napoli, que é uma das surpresas também da temporada europeia, tá? Destaques da equipe, que Kvaratskhelia, né? Ninguém pode deixar de falar desse jogador georgiano que está surpreendendo todo mundo. Osimhen, centroavante, o zagueiro sul-coreano Min Jae e também o Zielinski. É importante a gente citar, gente, que o Napoli no início da temporada passou por uma completa reformulação. Saiu o zagueirão Koulibaly, saiu o Mertens, né, que é um ídolo do Napoli, saiu o Insigne, que joga pra caramba, e o Napoli, mesmo assim, conseguiu se reestruturar, passou por um time que, no caso, é o Liverpool, né? Deixando para trás o Liverpool, deixou para trás também o campeão europeu Ajax. Então sim, o Napoli, que ainda é líder do campeonato italiano, está fazendo uma grande temporada e para mim é favorito contra o Frankfurt. Mas o Frankfurt não pode ser menosprezado, porque o atual campeão da Europa League passou em segundo no grupo que tinha Tottenham, Sporting e Olympique de Marseille, e sim, tem os seus destaques individuais, como é o caso do Kamada, do Götze, aquele mesmo que jogou no Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, o goleiro Kevin Trapp, aquele mesmo alemão, tá? E também o Sou, tá? Então o Frankfurt não pode também ser menosprezado, é um time qualificado ali que tem as suas valências, mas para mim o Napoli é favorito e avança nesse duelo. O sexto confronto é Borussia Dortmund e Chelsea, também mais um duelo muito equilibrado, tá? Mas para mim, a equipe do Graham Potter é favorita, tá? E para mim avança. Alguns dos destaques individuais da equipe inglesa: Sterling, Thiago Silva, brasileiro, Mason Mount, Havertz, tá? O Chelsea, que avançou em primeiro no grupo que tinha Milan, Red Bull Salzburg e Dinamo Zagreb, tá? E o Borussia Dortmund, que no caso tem como um dos destaques o jovem inglês Bellingham, o Marco Reus, jogador muito experiente, o Hummels e também o alemão Brandt, tá? O Dortmund, que passou em segundo no grupo que tinha Manchester City, Sevilha e Copenhagen, tem lá as suas limitações, mas também é uma equipe que tem suas valências, né? Aquela equipe que muitas vezes é, digamos, um estágio para que jogadores possam despontar no futebol europeu. E sim, por que não dizer, o Dortmund pode equilibrar nesse duelo aí contra o Chelsea. Para mim esse duelo, né, é muito parelho, até pelas duas equipes não estarem fazendo lá grandes temporadas no que diz respeito às ligas nacionais. Mas sim, para mim o Chelsea é favorito, tá? Sétimo confronto para Inter de Milão e Porto. Grande duelo também. No caso, o Porto, que conta com os seus destaques individuais, muitos brasileiros na parada, como é o caso do Otávio, que para mim joga demais, tá? Otavinho, meio campista. Evanilson, aquele mesmo ex-fluminense, tá? O Taremi também e o Eustáquio. Porto passou em primeiro no grupo que tinha Clube Brugge, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. E para mim, sim, a equipe portuguesa é favorita e vai avançar nesse confronto, tá? Inter de Milão, que não vem tão bem no campeonato nacional, mas deixou para trás simplesmente o Barcelona, tá? E a Inter passou em segundo no grupo que tinha Bayern de Munique, o próprio Barcelona e o Vitória Pilsen. Destaques a gente nem precisa falar, né? Lukaku, Lautaro Martínez, é o Bósnio Dzeko e também o turco Çalhanoğlu. Mas tem outros jogadores muito conhecidos, como é o caso do Mkhitaryan, aquele mesmo ex-Roma, ex-Manchester United, o Onana, goleiro, ex-Ajax, tá? São alguns dos destaques desse time da Inter de Milão, mas para mim o Porto é favorito. E só para falar aqui um destaque, eu estou gostando demais de ver as equipes portuguesas
nessa temporada europeia. Gosto muito de ver o Porto jogar, o Benfica também, são equipes que, assim, tem como característica trabalhar a posse da bola, tem jogadores de qualidade e olho aberto nessas equipes portuguesas que podem chegar longe nessa edição da Champions. Imagina aí Porto e Benfica, né, num clássico aí, numa possível quartas de final de Champions League, seria simplesmente espetacular. E o oitavo confronto, mas não menos importante, na verdade é o mais importante, o mais aguardado de todos, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Que jogaço, hein? Que jogaço, o mais equilibrado de todos os confrontos. Acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso, tá? Talvez ele dispute com o Liverpool e Real Madrid, mas eu acho que PSG e Bayern não dá, vai ser aquele jogo mais aguardado sem dúvidas. De um lado, Messi, Neymar, Mbappé, o brasileiro Marquinhos, do outro do Bayern de Munique, né? Tem o Müller, o Mané, o Neuer, o Kimmich, jogaço de bola, tá? PSG que passou em segundo, né, no grupo que tinha Benfica, Juventus e Maccabi Haifa. O Bayern que passou em primeiro no grupo que tinha Inter de Milão, Barcelona e Vitória Pilsen, tá? Destaque desse jogo, né? Que é uma reedição daquela final de 2020 que por muito pouco o Neymar não conseguiu seu título de Champions, né, como protagonista naquela Super Champions, né, que foi disputada em Portugal e tal. E depois disso, o PSG ainda acabou eliminando o Bayern de Munique, né? Depois aí em confrontos de mata-mata e tal. E vai ser sim um confronto muito equilibrado por ter mais coletivo, por ser um time menos instável na minha percepção hoje. É claro que daqui pra frente pode mudar muita coisa, né? A gente tá em novembro, esses jogos só são lá para fevereiro, né? Dia 14, 15 e tal. Então muita coisa pode mudar para lá. As equipes podem ser eliminadas de Copas, as equipes podem ir mal ou ir bem no campeonato nacional. É uma questão de momento. O momento interessa muito no futebol. Mas hoje, por ter um coletivo, digamos assim, mais entrosado, mais encorpado, eu colocaria o Bayern de Munique favorito. Mas claro que do poder de decisão, claro que o Paris Saint-Germain também, né, parece com Messi, Neymar e Mbappé, né, só isso aí não precisa nem falar mais nada. Mas o Bayern de Munique para mim é favorito por esse aspecto, por ter mais conjunto, mais coletivo e ser um time mais equilibrado. Então, para mim, a equipe alemã é favorita nesse confronto e para mim vai avançar, tá? Então, esse é o resumo que a gente gostaria de trazer aqui para vocês sobre esses confrontos da Liga dos Campeões da Europa. Lembrando, galera, em relação às datas, tá? Nos dias 14 de fevereiro e 8 de março acontecem as partidas Milan e Tottenham, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Nos dias 15 de fevereiro e 7 de março acontecem Clube Brugge, Benfica, Dortmund e Chelsea. Nos dias 21 de fevereiro e 15 de março acontece Liverpool e Real Madrid e também Frankfurt e Napoli. Nos dias 22 de fevereiro e 14 de março acontecem as partidas Manchester City, Leipzig, Porto e Inter de Milão. Então a ida, né? 14 de fevereiro, 15 de fevereiro, 21 e 22 de fevereiro. A volta nos dias 8, 7, 15 e 14 de março. Então é isso. A gente esqueceu de falar algum assunto? Comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa aqui o teu like no vídeo, é muito importante. Com certeza te inscreve, né? Compartilha com os teus amigos. E a gente está aqui para falar de Liga dos Campeões da Europa. É só jogar, se a gente fica na expectativa. Quando a data se aproximar, né? A gente vai trazer, sem dúvidas, mais informações, análise das partidas e tal. Tamo junto e misturado. Grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Tamo junto, galera. Valeu!